3 anos, gente, estou ficando velho. Nós estamos, né? Então é um prazer estar aqui. Hoje eu escolhi o título A Indulgência, que está no capítulo 10 do nosso Evangelho. Certo? Então, nós vamos falar um pouco da indulgência, que não é perdão, ainda não é o perdão, é a indulgência. No capítulo 10, é uma mensagem do Espírito José, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Espíritas, é para nós, tá? Que nos dizemos espíritas, olha só, espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim, com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura dos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais, não praticastes e que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos culpardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena os que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhas cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, contra o rigor, desalenta, afasta e irrita. Indulgência. A explicação da indulgência está contida, né, sempre nos dicionários, quer dizer que é compreensão, complacência e tolerância. Nós somos indulgentes? Né? É difícil, como fala aqui. Nós temos o hábito de olhar sempre o outro, né? Como disse aqui. Você não tem essa imperfeição, e mesmo assim, nós não temos o direito de condenar o outro, porque nós, em algum momento, nós também cometemos enganos, sempre. Nós somos seres perfectíveis, né? Chegaremos à perfeição relativa, porque perfeição absoluta, só Deus, né? Seremos espíritos angelicais ainda, né? Chegaremos à angelitude, né? Do átomo ao arcanjo, mas nessa nossa caminhada, nós vamos ceifando aos poucos as nossas imperfeições, mas é só um pouco, né? Porque é muito difícil para nós ainda, porque a indulgência, ela é praticada já há muito tempo, de formas diferentes. Se nós formos retornar ao tempo de Jesus, que ele usou nessa palavra, existia já, né? Antes da Igreja Católica ter também, que existe, na verdade, a indulgência da Igreja Católica. Então, a maioria de nós viemos de berço católico, né? Então, já no tempo dos romanos, eles praticavam essa indulgência. Como é que eles praticavam essa indulgência? Eles perdoavam impostos de pessoas que deviam para o erário público. Então, tinha um período que eles davam esse perdão das dívidas. Só que era dívida material, não era dívida espiritual, né? Mas a Igreja Católica também tem essas indulgências, que é através, né, da comunhão, através da confissão, quando tem os jubileus da Igreja Católica, né, o perdão dos pecados, as penitências, né, são as indulgências. Mas o perdão
perdão, a indulgência, a misericórdia, mas aparece muitas vezes no nosso Evangelho. Aparece várias vezes, né? Mas todos são caridade. Mas se nós observarmos, a indulgência, ela é diferente do perdão. Se nós observarmos na sequência, mais adiante nós vamos ver isso, se nós somos indulgentes, nós não precisamos perdoar. Porque se eu sou indulgente, é sinal que eu compreendo, é sinal que eu entendo a dificuldade do outro. E se eu entendo a dificuldade do outro, nós seremos como Chico, como a Madre Teresa, como essas pessoas que nós admiramos pelo seu equilíbrio, né? Pela sua facilidade de não ver o mal em nada que as pessoas diziam para eles. Eu gosto muito do filme da Madre Teresa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, talvez acho que até já comentei aqui, que quando ela começou, que ela dava aula para as crianças, no meio, nem rua era aqui, no local onde ela ficava, que era um local de gente muito pobre, e que ela escrevia na pedra para ensinar as crianças a escrever, dando aula para as crianças. E tinha um casal que tinha um menino pequeno que queria de todo jeito ir estudar com a Madre Teresa, e os pais não deixavam, não gostavam dela. E ela, com aquela indulgência, porque ela jamais agrediu aquele casal de forma alguma, jamais maltratou eles da forma que eles a maltratavam. Isso é ser indulgente. E no final, esse casal foi o que mais auxiliou depois na obra dela. Então, com a indulgência que ela teve com aquelas pessoas que nós provavelmente não teríamos. Não é assim que a gente faz? A pessoa não gosta de nós ou nos maltrata, faz alguma coisa, nós não temos aquela calma como o Chico teve. Quantas vezes nós lendo as obras do Chico, nós vemos o quanto ele foi execrado, o quanto ele foi atacado, e ele jamais dirigiu uma palavra. Quer dizer, ele nunca perdoou ninguém, como disse o Gandhi certa vez, né? Eu não perdoo ninguém porque eu nunca me sinto ofendido. Porque são pessoas indulgentes. Então a indulgência é isso, ela vem antes do perdão. Se nós praticamos a indulgência, nós não precisamos perdoar, porque nós não chegamos a ter raiva de ninguém. Mas nós não somos Chico ainda, não somos Madre Teresa, não somos Jesus, nós não chegamos ainda nesse patamar, mas podemos ir treinando, né? Porque a vida é um treino, nós vamos treinando, uma vez nós conseguimos ser indulgentes, outra vez nem tanto, porque nós vivemos um planeta de expiação e provas onde nós, a cada dia, nós estamos de um jeito. Não é verdade? Tem dia que nós estamos calmos, tem dia que nós aceitamos tudo o que dizem para nós, não replicamos, a gente até, nossa, será que sou eu mesmo? Eu não respondi, não é assim? Será que sou eu mesmo? Eu não sou assim? Na verdade, nós deveríamos ser assim, mas tem dia que realmente nós não estamos com a paciência suficiente para aturarmos situações que acontecem diariamente na nossa vida. É muito difícil nós passarmos um dia sem sermos afrontados, sem sermos humilhados por alguém, sem alguém dizer algo para nós que nós não gostamos de ouvir, enfim, né? Então, e a gente praticar essa indulgência por todo esse tempo é difícil, não é fácil, mas vamos treinando. Se nós observarmos, nós hoje já somos mais complacentes com situações como nós éramos antes. Porque essa doutrina dá para nós essa ferramenta de nós pensarmos antes de falar, pensarmos antes de responder, o que é muito importante. Quem de nós aqui, em algum momento, por nós não sermos indulgentes, nós falamos algo, respondemos a alguém de uma forma que nós nos arrependemos? Todos nós. Depois fala, puxa, eu não devia ter falado. Eu poderia ter me acalmado. Aqui me contaram até 10, né? Nós não contamos até 10, nós ainda não temos essa calma, não é mesmo? A gente devolve na mesma hora. Puxa vida, depois de alguns minutos, nós poderíamos ter feito diferente. E muitas vezes aquilo a gente leva para a vida toda. E nós, orgulhosos que somos, não pedimos desculpa.
fiz errado, mas eu não vou pedir desculpa, porque ele não vai me desculpar. É verdade? Porque nós somos assim, nós temos o nosso orgulho, somos orgulhosos, que é a maior imperfeição, que é o centro das imperfeições, que a doutrina fala para nós. Somos orgulhosos. Falamos coisas que nós, de repente, não deveríamos ter respondido na mesma altura. Isso é indulgência. É nós não entrarmos no mesmo nível de alguém que está, por algum momento, por alguma razão, nos agredindo, nos afrontando, dizendo coisas para nós, e quando pior ainda, quando nós imaginamos que não merecemos aquilo, é muito mais difícil. Porque quando a gente praticou algum ato que nós sabemos que nós praticamos, mas nós sabemos que não praticamos, pelo menos nessa encarnação, que nós somos reencarnantes, nós sabemos que de alguma forma nós plantamos e nós comemos. Então, provavelmente em algum momento nós fizemos algo para que aquilo acontecesse conosco. E se não foi, é a nossa prova. Estamos sendo provados pelo plano espiritual para ver quantas nós estamos. Como é que nós estamos na nossa evolução? Como é que nós estamos aprendendo? E a prova é essa, não é? Como é que é a prova? Estudamos e fazemos a prova. E aqui no planeta Terra é a nossa prova. Vamos ver como é que nós estamos. Então, o mentor fala, vamos dar uma cutucadinha nessa pessoa para ver como é que ela está. E às vezes nós descobrimos que nós ainda não chegamos ainda quando nós imaginamos que nós já chegamos. Nossa, puxa, preciso trabalhar mais um pouco. Preciso treinar mais um pouco. Porque a indulgência é a virtude da compreensão. E é difícil ser compreensivo em muitas situações. Quem de nós já não fomos afrontados? Quem de nós já não fomos ofendidos em situações que nós não conseguimos nos conter e devolvemos na mesma hora? E às vezes falamos também palavras bruscas, palavras ofensivas para as pessoas e para pessoas que muitas vezes nós amamos, pessoas que nós gostamos, mas que naquele momento nos desequilibramos, mesmo porque sabemos que estamos cercados de espíritos de todas as matizes, de todas as evoluções, ou nós não estamos cercados de todos eles. E a nossa vibração atrai a vibração de quem está compatível com a nossa vibração naquele momento. Se nós baixamos nosso nível, se nós baixamos a nossa vibração, nós nos aproximamos dos espíritos de baixa vibração, e que acabam vai e fala mesmo, e nós falamos, mas se nós nos mantemos aqui, nós estamos no nível dos espíritos mais iluminados, que vão nos acalmar e vão nos auxiliar. Às vezes nós nos damos essa oportunidade, e nós baixamos nosso nível, e nós atraímos quem? Esses irmãozinhos menos felizes, que são infelizes, e acham muito bom que nós sejamos infelizes como eles, né? E não é porque eles são ruins, é porque eles estão ainda no degrau evolutivo daquela condição, não é? E são nossos, como eu digo sempre, como o Divaldo fala, são nossos personal trainers, essas pessoas que nos dão essas cutucadinhas, nos fazem essas ofensas, são os nossos personal trainers, para que nós treinemos, para nós saber como é que nós estamos. E muitas vezes nós descobrimos que ainda precisamos melhorar muito, né? O julgamento, como diz, né? É só nós que somos seres pensantes que julgamos. Nós que somos seres hominais. Nós passamos pelos reinos, chegamos ao reino hominal, né? Onde nós temos a consciência e o pensamento e o julgamento. Nós julgamos? Sim, nós julgamos. E nós temos que julgar, porque nós julgamos todas as situações, tudo que aparece na nossa frente, nós temos que fazer o julgamento, não temos? Como é que esse julgamento? Isso é bom ou isso é ruim para mim? Isso é ruim ou isso é bom? Isso é proveitoso ou não é? Né? Isso me convém ou não, como diz o discípulo Paulo, né? O apóstolo Paulo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Se me convém, se não me convém. Me convém responder na mesma altura, me convém me acalmar. Né? E nós temos o julgamento, né? A todo momento nós não julgamos, mas nós julgamos também as pessoas que não pensam como nós. Porque para nós, o certo, o correto, o direito é o que nós pensamos. Eu sou o centro, o que eu penso que é o que vale. Nós somos assim, né?
a roupa que a pessoa veste, se não for igual a roupa que eu visto, não é legal, porque eu gosto de me vestir assim. Se a pessoa usa algo que eu não aprovo, ou a pessoa vive de uma forma que eu não aprovo, porque para nós o perfeito, né? Como é que se diz? A pessoa perfeita somos nós, né? Nós somos o símbolo, e nós pensamos que as pessoas devem ser como nós somos. Como é que a gente aceita que a pessoa pense diferente de nós? Como é que a pessoa se veste desse jeito? Né? Nós estamos sendo indulgentes, porque cada um é de uma forma, e o mundo é bonito por causa disso. Claro que é feio algumas situações de pessoas que praticam coisas horríveis que nós vemos acontecendo no planeta, nós não vemos aqui no nosso país, né? Desrespeito, julgamentos sem indulgência. Ou nós não já vimos nas páginas policiais, ou onde uma pessoa, uma mãe, por exemplo, que entra num mercado e pega algo de alimento para alimentar o seu filho. Já vi isso, já li essa reportagem. E ela foi julgada, e ela foi condenada a 3 anos e 4 meses de prisão. Em contrapartida, nós vemos uma pessoa que usurpou milhões do erário público e que não ficou nem um dia preso. Esse juiz, alguém que julgou essa causa, ele soube usar da indulgência no seu julgamento? Certamente que não. Porque apesar de existir as leis civis, que norteiam nossas atitudes como seres humanos, as leis civis, as leis dos homens, que não são perfeitas, tanto é que a cada dia se coloca mais um parágrafo, enquanto que as leis divinas não aumentam parágrafo nenhum. Os 10 mandamentos e os 2 mandamentos que Jesus transformou esses 10 em 2, jamais mudarão. O respeito ao próximo, respeitar pai e mãe, não a matarás, não roubar. Isso jamais mudou. Mas as leis civis mudam constantemente. Mas quem julga essas leis, a maioria não julga, não é verdade? Não julga com a indulgência. Porque a indulgência tem que estar em todos os locais, em todas as situações. Muitas pessoas não são indulgentes. Como seria o julgamento correto dessa pessoa que colocou essa senhora? Não estava fazendo certo. Mas o desespero que o ser humano sente ao ver o seu filho passando necessidade deve ser muito difícil. Felizmente, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas imagine se fosse nós. Será que nós também não faríamos? Será que aquele juiz, na hora que ele julgou, ele não pensou, e se fosse eu? O que Jesus ensinou para nós? Se coloque do outro lado, faça o outro que você gostaria que fizesse a você. Então, se as leis civis são praticadas ao lado das leis morais, seria muito mais fácil, estaríamos num mundo muito melhor. Porque ainda se julga pela roupa que a pessoa veste, né? Pelo carro que ela anda, pela posição que ela ocupa na sociedade. E que nós, espíritas, sabemos que essas posições são transitórias, como tudo aqui é transitório. O que não é transitório é o nosso espírito, que ele vai evoluir. Ele não vai ficar aqui como nosso corpo, como nossos bens materiais, que nós porventura conquistarmos. Mas o nosso espírito, sim, nós somos seres imortais e que retornaremos ao mundo espiritual com as conquistas que porventura nós conseguimos conquistar. E essas pessoas que agem dessa forma certamente vão sofrer no futuro pelo mal que fizeram, pela forma injusta que tratou o próximo. Porque não foi indulgente, porque não foi compreensivo. A indulgência não é compreensão. E nós às vezes também não somos, né, indulgentes em muitas situações. Indulgentes conosco mesmos. Quando nós não nos perdoamos, como eu disse antes, nós praticamos atos que nós, né, não aprovamos, nós mesmos nos reprovamos. Mas se nós formos indulgentes conosco, compreendendo que nós somos seres em crescimento e que erramos
que nós devemos apenas olhar para aquela situação, de não praticarmos de novo, para que outra vez que aconteça novamente uma situação dessa, vão vir provas, certamente virão provas futuras relacionadas ao que aconteceu, nós nos lembrarmos, pensarmos e contar até 10 da segunda vez e da terceira vez, para que nós não tenhamos, no fim do dia, como né, o Espírito ensinou para nós, o Santo Agostinho, né, de nós, no final do dia, fazermos aquele inventário do que nós vimos naquele dia. Para nós deitarmos no nosso travesseiro e fazermos um balanço do que nós fizemos naquele dia e chegar à conclusão de que nós fizemos o certo naquele dia, que nós procuramos fazer o melhor, que nós não criamos uma situação difícil para ninguém e que se alguém pisou no nosso carro, nós conseguimos nos conter a duras penas, que é para nós nos contermos quando pisa no nosso carro, é sempre a duras penas ainda para nós. O que não era para o Chico, que não era para essas pessoas mais evoluídas do que nós, mas para nós ainda é as duras penas, para nós nos contermos. Né? A gente quase infarta para não falar, não é verdade? Aquilo que dá vontade de falar. Mas quando nós nos contemos, nós vamos observar que no final do dia nós vamos dar um sorriso para nós mesmos. Puxa, eu consegui me conter. Essa pessoa não conseguiu me desequilibrar. É uma vitória para nós. A cada vez que nós conseguimos isso, nós galgamos um degrauzinho. Conseguimos vencer as nossas imperfeições. É difícil vencer as imperfeições? Claro que é difícil. E a indulgência é nós procurarmos, como diz aqui, não é procurar o que é pior no ser humano. Algum de nós é perfeito? Algum ser humano é perfeito? Não. Todos nós temos nossas partes ruins, nossas partes boas, uns mais, outros menos. Né? Mas a pessoa mais vil, a pessoa mais difícil, a pessoa que mais cometeu erros no mundo, que pode estar até encarcerado em um presídio, tem algo de bom. Pode não ser muito, mas tem algo de bom, tem um objeto de afeição, tem alguém que gosta dele, tem alguém que o ama, ou não? Tem. Ninguém é ruim totalmente, ninguém é bom totalmente. Então, o que diz aqui no texto para nós? Vamos filtrar, vamos peneirar e procurar descobrir o dom nas pessoas. Porque todas as pessoas têm algo de bom e nós, infelizmente, não somos assim. Nós queremos valorizar sempre a parte ruim. Né? Como é que é? Eu sempre gosto de comentar isso, né? Casamento. Né? Patrão trabalha 20 anos numa empresa. Não é verdade? Eu trabalhei 20 anos naquela empresa. E tem pessoas que saem daquela empresa e só acham coisas ruins que tinha naquela empresa. Não é verdade? Porque não é assim, né? Você ficou 20 anos lá, era tão ruim assim. E nos casamentos também. Às vezes a pessoa vive 20, 25 anos com uma pessoa, né? Divide o mesmo teto, as dificuldades, as facilidades, filhos que vieram, filhos que cresceram, né? Aí quando termina a união, acontece por alguma razão, às vezes eu trabalho na orientação, né, na casa de outra casa espírita, e às vezes as pessoas falam assim, mas não teve nada de bom nessa relação. Que ninguém consegue viver, trabalhar no emprego por 20 anos, ou conviver com uma pessoa por 20, 25 anos, se era tudo ruim. Tinha alguma coisa boa, ou não tinha alguma coisa boa naquele meio? Tinha, que ninguém consegue viver num ambiente de trabalho ou numa relação por mais de 10, 15, 20 anos, se tudo ali era ruim. O ser humano não consegue. Então a gente deve filtrar o que tinha de bom, e nós temos o hábito de filtrar apenas o que é ruim. Nós somos assim ainda. Nós valorizamos muitas coisas negativas das pessoas, como em todas as situações. Nós temos que aprender a olhar que a pessoa falou isso para mim, mas poxa, ela já falou tanta coisa boa. Ela disse não para mim hoje, ela me disse tantos sims, mas um não apaga todos os sims que foram ditos antes. O ser humano ainda é assim, não todos, mas a grande maioria de nós ainda é assim. Nós não gostamos de ter o não como resposta, desde crianças, né? A maioria das crianças fala não para a criança, a criança fica louca, porque às vezes nós dizemos sims demais, desde a infância. E quando vem o não não é aceito. Né?
assim como as dificuldades. As dificuldades vêm para nós, né? E ser indulgente é nós analisarmos situações. Nós vemos situações difíceis de pessoas que praticam atos tenebrosos, como eu fiz a palestra na mesma semana que teve aquele atentado em Mogi. E naquela ocasião, foi no dia seguinte, eu falei, vamos observar, não sei se quem estava aqui lembra que eu falei, vamos ver como é a vida desses meninos, o que é que algo tem, eu comentei. Aí depois, no outro dia, depois eu ouvi, o pai, a mãe é usuária de drogas, né? Não sei, enfim, uma família desestruturada. Às vezes nós não somos indulgentes. Alguma razão existe para que a pessoa haja de uma determinada forma. Nós, felizmente, muitos de nós tivemos pais equilibrados, que nos sustentaram, que puxaram a nossa orelha, que direcionaram, mas infelizmente muitos não têm. Então quando acontece algo assim, vamos ser indulgentes, vamos pensar, por que aquela pessoa agiu daquela forma? Vai ter sempre uma razão, vai ter sempre um abandono, vai ter sempre alguma situação que fez com que aquilo acontecesse. E às vezes nós não somos indulgentes. Qual a primeira que você fala? Tem que matar, tem que fazer igual, tem que isso, tem que aquilo. O ser humano ele não é indulgente com o erro do outro, né? E se de repente essas pessoas tivessem tido alguém equilibrado ao seu lado, uma família estruturada, provavelmente, não posso dizer, afirmar que, mas provavelmente não teria ido por aquele caminho. Teria equilíbrio, teria um pai e uma mãe, foi diminuído na escola, eu teria um pai e uma mãe para ele sentar e conversar, e tendo uma mãe equilibrada, um pai equilibrado, ia saber direcionar, ia saber educar, ia saber explicar, filho, não é assim, tá? Não é verdade? Então, vamos evitar julgar antes de saber das situações. Vamos ser indulgentes. Indulgência é isso, compreensão. O pensar antes de dizer, o pensar antes de julgar, o pensar antes de falar. É fácil? Não, não é fácil, né? Falta de carinho, falta de atenção, né? Abusos, falta de amor, tudo isso faz com que essas pessoas pratiquem atos. E não quer dizer que as pessoas que tenham tudo isso também não pratiquem, não é verdade? Mas um índice muito menor. O índice é muito menor. Uma família equilibrada, sempre, e na maioria das vezes vai ter adolescentes equilibrados, crianças equilibradas e, consequentemente, adultos equilibrados. Se o espírito tiver aquele jeito no reencarne de ser daquele jeito, pode acontecer sim, mas na maioria das vezes não. É sempre o equilíbrio de quem está cuidando daqueles seres reencarnantes. E nós devemos sim ter essa indulgência. E lógico, o maior exemplo de indulgência que nós temos, Jesus, né? Jesus, indulgente demais com Judas, que o traiu, com Maria Madalena. Jesus jamais julgou. E eu peguei um pequeno texto do Fonte Viva, que vocês devem conhecer. Se vocês não conhecem, é muito bom esse livro psicografado pelo nosso Chico. É o item 109 que diz aqui a respeito do Cristo. Fala muito, né, da indulgência de Jesus, que diz assim: ele bem sabia o que havia no homem. João 2,25 diz assim: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e da excelsitude da vida. Nicodemos, sabemos que era Nicodemos, era o doutor da lei que procurou Jesus na calada da noite, né? Que falou: mas mestre, como eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe, sendo eu velho? Se lembra dessa passagem? Jesus: Nicodemos, você sendo doutor da lei, não sabe dessas coisas, né? Mas ele não
não julgou ele por ele não saber, não diminuiu por ele não saber. E muitas pessoas humilham o outro, não na frente dos amigos, uma vez numa empresa, porque a pessoa não sabe fazer alguma coisa, a pessoa chega, fala, você não sabe. Ou você vai chamar a atenção de alguém, como disse aqui, que seja velado, que seja num lugar reservado. Posso falar com você 1 minuto? Não no meio de todo mundo, como muitas pessoas fazem, diminuindo o outro, humilhando o outro. Isso não é ser indulgente. O orgulho é falta de indulgência. A vaidade, porque não deixa de ser uma vaidade. Eu sei mais que você, eu mando em você. Eu sou acima de você aqui, e você, no meio de todas as pessoas, tem coisa pior do que a pessoa ser diminuída na frente dos outros. E muitas pessoas, infelizmente, fazem isso. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, está no coração do discípulo, a fortaleza espiritual que faria dele sustentável do cristianismo nascente. Nós sabemos, que Pedro o negou 3 vezes, assim que ele foi preso. Não conheço esse homem, e mesmo assim, ele foi totalmente ao lado, perdoou Pedro, e Pedro se tornou seu sustentáculo, na sequência, depois que Jesus retornou ao mundo espiritual. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Tomé teve dúvidas, quando Jesus foi realmente ressuscitado, quis tocar nas chagas. Mesmo assim, Jesus foi bondoso com ele. Com essa sombra que habita em Judas, sem negar no culto da refeição. Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observas a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós e não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. É muito lindo esse texto e ele é muito inerente ao que nós estamos comentando aqui hoje. Ser compreensivo é sinal de evolução. Cada vez que nós compreendemos mais, cada vez que nós perdoamos mais, cada vez que nós somos mais indulgentes, nós estamos crescendo espiritualmente. A evolução é muito lenta, não é rápida. Evoluímos milímetros a cada encarnação, mas quanto mais nós treinarmos isso, treinarmos a indulgência, treinarmos o amor ao próximo, treinarmos a compreensão, vamos conseguir cada vez mais crescermos espiritualmente. E não é só isso, quem está no nosso entorno acaba sendo trazido